Graças a Deus, mais esse dia, mais essa oportunidade. O Senhor nos deu para estar na casa dele, na sua presença, ouvindo a sua palavra, né? Deus continue abençoando a vida da nossa criança e da igreja, em nome de Jesus. Nessa noite, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, livro de Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32, da palavra do Senhor. Livro, escrito por Moisés, o primeiro livro, escrito pelo Senhor Moisés, o homem foi fiel, e usado por Deus aqui nessa terra. Êxodo 32, versículo 1 em diante. Os irmãos encontraram? Êxodo 32, diz assim: mas dentro do povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta, traz os deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas, trazei a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, e tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque onde falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matar nos montes, para destruir da face da terra. Torna-te o teu furor, a tua ira, e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo lhe juraram, e disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda a terra que tenho falado, para que possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Amém? Só até aqui a igreja pode estar sentada adorando ao Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus que nós servimos, Ele sempre teve um propósito sobre o homem, sobre a sua criação. E o propósito que o Senhor sempre teve para o seu povo foi que o seu povo servisse e adorasse a Ele. Quando Deus forma o homem e a mulher lá no jardim do Éden, no capítulo 2, nós vamos ver que o Senhor tem a ordem que o Senhor queria para eles era a obediência, que eles fossem obedientes à sua voz e desfrutassem da terra. Porque, irmãos,
Só há uma maneira de nós desfrutar o melhor de Deus aqui nessa terra, é obedecendo a voz dele, é obedecendo a voz do Senhor nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor e a sua voz, nós colheremos o melhor dessa terra e viveremos o melhor dela também, que o Senhor nos prometeu. Por isso, irmãos, vale a pena obedecer e servir a esse Deus que nós servimos. Porque quando nós servimos e obedecemos a Ele, nós não corremos atrás das bênçãos, mas das bênçãos que vêm ao nosso encontro através da nossa obediência ao nosso Deus. E nós vamos ver como Deus ele tem um zelo pela obediência. Nós vamos ver que no 1 Samuel ele usa Samuel para falar para Saul: tem porventura o Senhor prazer, tanto em sacrifício ou em obediência. E nós vamos ver, irmãos, que aqui onde nós lemos no Êxodo, livro de Moisés, nós vamos ver que vai falar onde teve uma das mais quedas que o povo de Deus teve durante a sua jornada. Aqui não foi a primeira queda e nem foi a última do povo de Deus, a última falha. Mas nós servimos a um Deus que, pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Nós servimos a um Deus que, pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, ainda estamos de pé na presença dEle. Somos falhos, mas o nosso Deus é fiel. Não fazemos, mas o nosso Deus ele faz todas as coisas sobre a nossa vida. E nós vamos ver, irmãos, que no princípio, lá atrás em Gênesis 3, houve a queda do homem e da mulher, aonde a criação de Deus, aonde o homem que foi criado por Deus junto com a mulher cai e eles são enganados pelo inimigo, aonde Satanás usa ali a serpente e engana Adão e Eva. Nós vamos ver que daquele início ali do jardim do Éden, aonde começou a origem, onde tudo entrou no mundo, o pecado, as doenças, os males, as guerras, tudo que nós vemos hoje veio por uma porta que foi a porta da queda de Adão e Eva, lá no Gênesis. Mas nós vamos ver que na nova aliança Jesus nos deu uma porta também, a porta de salvação e uma porta de escape. Nós vamos ver, irmãos, no princípio houve uma porta para o pecado e para a condenação, mas no final, no novo tempo que estamos hoje, há um caminho que se chama Jesus e é a salvação de toda a criatura, aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um caminho veio a perdição, mas por outro veio a salvação à humanidade, que se chama Jesus de Nazaré. E nós vamos ver, irmãos, que quando o homem cai lá em Gênesis 3 com a mulher, junto com a mulher, quando cai, há uma profecia no versículo 15 do capítulo 3, onde Deus diz para a serpente: olha, da semente da mulher nascerá um, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali, irmãos, era Deus assinando o quê? A redenção da humanidade. O próprio Deus está profetizando sobre alguém que viria no futuro, e esse alguém se chamaria Jesus. E Deus já tinha deixado bem claro para a serpente que era o diabo ali sendo usado por ela. Onde Deus já deixou escrito para ele dizendo: olha, você fez a minha criação tropeçar, mas ainda há uma porta para o meu povo, e essa porta trazerá salvação para a humanidade, e essa porta se chama Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a solução para a nossa vida, Ele é a porta da cura, Ele é a porta da transformação, Ele é a porta da libertação, Ele é a porta do renovo, Ele é a porta da mudança, Ele é a porta da vida, Ele é a porta do livramento, Ele é a porta que nos coloca de pé. Jesus é a porta que deixa a igreja de pé na presença dele, irmãos. E nós vamos ver que houve o início, o meio, e a história da igreja ainda continua, porque estamos aguardando Jesus. Ele ainda não veio.
Mas ele fez uma promessa que iria voltar para nos buscar. E ele está voltando e nós temos que aguardar essa promessa. A nossa morada não é aqui. A nossa vida não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos numa terra que não pertence a nós. Porque a nossa terra é a nova Jerusalém. A nossa casa é nos atos, nem antes do Senhor, agora adorando a Ele. O nosso lugar é junto do Criador. Somos a criatura que aguardamos o Criador vir nos buscar. Nós somos a criatura que aguarda aquele que fez a promessa um dia que voltaria para buscar o seu povo. Nós somos a criação que aguarda aquele que redimiu a humanidade através do seu sangue, do seu sacrifício de cruz. E esse se chama Jesus de Nazaré, irmãos. Nós vamos ver aqui de Êxodo 32, onde Moisés está escrevendo aonde acontece o quê? A queda do povo de Israel. Moisés era um servo, irmão, escolhido por Deus. Foi separado para Deus. Nós vemos que no início da história de Moisés, nesse mesmo livro aqui, nós vamos ver que o povo de Israel estava escravo no Egito, estava aprisionado, estava cedendo aos egípcios. E nós vamos ver que enquanto o povo era escravizado, ele também buscava Deus e pedia quem? O remidor, que ao Senhor, manda alguém para nos libertar, manda alguém para nos tirar dessa escravidão. Enquanto o povo trabalhava e era escravizado, eles clamavam ao Senhor e pediam que Deus mandasse um libertador. E Deus levanta Moisés para livrar aquele povo através dele. Irmãos, e nós estamos aqui nessa noite porque um dia alguém veio como libertador das nossas vidas e esse alguém foi Jesus. Deus enviou o seu Filho, como João escreve no capítulo 3, ao mundo para salvar o mundo. O mundo estava em condenação, irmão. A criação do Senhor estava em condenação eterna, estava na escravidão do pecado. Aí Deus enviou o libertador que se chama Jesus e deu uma nova esperança para a humanidade. Uma hora o povo estava condenado, agora está livre da condenação. Uma hora o povo estava preso do pecado, agora estamos livres e libertos através de Jesus. O libertador da igreja se chama Jesus de Nazaré. Eu e você estamos libertos do pecado, libertos da condenação através de Jesus. E nós vamos ver que em Êxodo, capítulo que nós lemos, aonde acontece que o povo faz um bezerro de ouro, um Deus aonde eles pensavam que iria poder fazer algo para eles, mas não podia. Só existe um Deus que pode fazer todas as coisas, e esse Deus é o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Só existe um Deus que pode operar, e é o Deus que nós servimos. Só existe um Deus que pode fazer, e é o Deus que nós servimos. A Ele estamos aqui adorando aí nessa noite. Só o nosso Deus Ele pode fazer, irmão. Só o nosso Deus Ele tem poder. Só o nosso Deus Ele transforma. Só o nosso Deus ouve as nossas orações. Só o nosso Deus nos guarda, nos livra. Só o nosso Deus pode fazer todas as coisas, irmão. E existe um povo que pertence a Ele, somos nós que estamos aqui nessa noite. Existe um povo diferente aqui na terra que serve a esse Deus. Existe um povo separado que serve a esse Deus. Um povo que não anda segundo o sistema, nem o controle do mundo, nem desse século, mas que anda segundo a fé e a palavra do Senhor. Não crendo nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais. Não preso ao material, mas preso ao espiritual. Não aguardando o que é físico, mas aguardando o que é espiritual. Esse povo se chama os crentes. O povo que serve ao Deus de Israel. O povo que adora, que invoca a Ele, Ele nos ouve, Ele nos livre, Ele nos guarda.
Só o nosso Deus é Deus. Aí nós vamos ver que Moisés sobe ao monte. Estava no monte, escrevendo os 10 mandamentos. E quando Moisés fala para o povo: olha, fiquem aí me aguardando, vou falar com o Senhor e retorno. Só que, irmãos, o homem ele tem um problema de não ter paciência ou saber esperar as coisas no tempo de Deus. O homem tem um problema que se chama a impaciência. Foi como nos ensina aqui na terça-feira. O homem tem um problema que às vezes quer se precipitar e esquece do Deus que ele serve, que pode fazer todas as coisas. O Senhor trouxe alguém aqui essa noite para falar para ele ou para ela: não se precipite, aguarde o meu tempo, porque eu vou fazer todas as coisas, diz o Senhor. Não se precipite, não se desespere, não se angustie, não conte para ninguém que já não deu, que não vai dar. O Senhor te manda dizer nessa noite: aguarde na posição que eu te coloquei, porque aquilo que eu te prometi vai chegar e a se cumprir, porque o que Deus promete, Ele vem, Ele cumpre pela sua palavra. Viste bem, Jeremias, eu zero pela minha palavra. Se ele falou, irmão, está falado, ninguém revoga o que ele falou. Se ele prometeu, está de pé, porque ele não é homem para que menino de filho não se arrependa. Irmão, o problema nosso é querer alimentar o processo e o propósito de Deus. Mas o Senhor fala para alguém em direção de Êxodo 32: espere na minha presença, espere na posição que eu te coloquei, confie no que eu te prometi, porque quem prometeu foi ele, quem vai realizar é o Senhor dos Exércitos. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se aperreou e disse: esse homem está demorando demais, nós temos que fazer algo. Talvez ele não venha, e nós não podemos ficar esperando tanto tempo aqui. Vamos tomar as nossas atitudes, vamos agir da nossa forma, irmão. Nunca age da sua forma nem com a sua força. Haja com a força de Deus na sua vida e com a forma dele para você. Não se precipite em fazer aquilo que Deus já falou para você. Espere e aguarde. Não queira mexer no tempo e no relógio de Deus. Não queira controverter a palavra do Senhor. Se Ele falou para você que é para esperar, espere. Se Ele falou para você que é para você ficar, fique. Se Ele falou para você que é para você ir, vá. Mas não desobedeça a palavra do Senhor. Aquilo que Ele falou para você é aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E enquanto Moisés estava no monte, falando com Deus, escrevendo os 10 mandamentos, o povo não quis esperar por ele, não quis esperar o que ele ia trazer de Deus para ele, mas eles quiseram dar um jeito, eles queriam ouvir a voz de Deus de outra forma, e não tem como, irmãos. Só ouvimos a voz de Deus quando nos obedecemos a Ele e esperamos a vontade dEle. E nós vamos ver que o povo ali chama Arão e diz: olha, Arão, faz um Deus para nós e vai adiante de nós, porque esse Moisés aí, que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Aí Arão, irmão, por conta da pressão, o que Arão fez?
irmão de Moisés, viu os sinais de Deus no deserto, mas a pressão foi tão grande que ele fez o que? Ele diz: traz os enfeites, traz os brincos, traz as pulseiras, eu vou fazer um Deus para vocês. Irmão, deixa eu dizer algo de Deus para você aqui nessa noite. O mundo vai sufocar a igreja nesses últimos dias. O sistema vai sufocar a igreja nesses últimos dias. Satanás vai sufocar o povo de Deus, vai se levantar contra o povo de Deus. Não pense que a perseguição não vai vir para nós, porque ela vai vir. Mas deixa eu dizer algo para você. Faça como Paulo falou a Timóteo: permaneça naquilo que você foi instruído. Não vem da sua coroa. Não desista de Jesus. Não perca a sua salvação pelo mundo. Não se venda. Não perca o seu valor diante de Jesus. Resista ao mundo, resista às tentações, e você receberá a coroa da vida na volta de Jesus, irmãos. Moisés e Arão sabiam o tamanho de Deus. Arão tinha visto o que Deus tinha feito no deserto. Mas quando veio a pressão, ele fez o quê? Preferiu fazer outro Deus do que invocar o Deus que estava com ele. Quando vier um problema na sua vida, não desista do Deus que você serve. Invoque Ele, que Ele vai te escutar. Invoque Ele no monte do Senhor, que Ele vai te ouvir. Existe um Deus que te acompanha desde o princípio, desde o início da tua jornada. O mesmo Deus que estava com Moisés está na tua vida, igreja. O mesmo Deus que respondia Moisés, Ele me responde também. Deus não mudou e Ele está contigo nessa peleja. Não se venda, não desista, não se entregue, mas permaneça naquele que me chamou, porque Ele é fiel na tua vida. Arão, irmãos, tinha visto tudo que Deus tinha operado, mas na hora da pressão ele preferiu fazer o quê? O que agradava aos homens ali. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se você serve a Deus e quer agradar todo mundo, você vai se embaraçar no meio da caminhada, você vai parar. Se você quer seguir a Jesus e ter um compromisso com Ele, e quer ser abraçado por todos, você vai se embaraçar. Porque existe alguém que vai martelar você, e esse alguém se chama Satanás. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da cruz. E quanto mais próximo da cruz, mais perseguição, mais levante, mais provação. Mas como está em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não perca a coroa da justiça, igreja. Não desista. Por mais que o mundo, o sistema, alguém que persiga, vai permaneça debaixo da potente mão do Senhor. Porque foi Ele que te chamou, irmãos. Foi Ele que te chamou. Aí nós vamos ver, irmão, que Moisés, Arão, irmão de Moisés, começa a pegar ali os enfeites das mulheres, dos homens, das crianças, derrete ele no fogo, trabalha naquele ouro e faz o quê? Um bezerro de ouro. E Arão não teve a coragem de olhar para o povo de Israel e dizer: olha, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Está vendo esse bezerro aí? Foi Ele que livrou vocês dos israelitas. Foi Ele que guardou vocês até aqui. Mas nós sabemos
que não existe Deus como nosso Deus. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Aí nós vamos ver que, depois disso, quando Arão fala isso, ele edifica um altar e apregou a lenha do altar dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Nós vamos ver que fala no versículo 6 que no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se, comeu, bebeu, se levantou e foi folgar. O povo, irmão, se prostrou diante de um Deus que não podia falar, que não ouvia, que não sentia, que não fez nada para eles. Ofereceram sacrifício de holocausto e foram folgados. Aí Deus aparece a mulher de Moisés: desce depressa, porque o povo que subiu do Egito tem se corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que ele tinha ordenado, que fizeram. E fizeram para si um bezerro de ouro, inclinaram perante ele, ofereceram sacrifício, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Naquele momento, irmão, o povo de Israel estava resistindo ao Deus vivo. Mas Deus, irmãos, é tão bom que Ele tem um plano ainda ali. Deus era tão bom, irmãos. Deus chegou até a falar que aquele povo era um povo teimoso, era um povo que não escutava, era um povo que agia por ele mesmo. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou destruir eles completamente e vou fazer uma nação da tua descendência. Aí Moisés, o que é que Moisés faz, irmão? Se fosse outra pessoa, ele dizia o quê? Mata, acaba com ele, faz uma nação nova através de mim. Moisés disse: Senhor, não faça isso, esse povo é teu. Foi o Senhor que tirou ele da terra do Egito, foi o Senhor que guardou essa nação, foi o Senhor que livrou ela. Por mais que eles tenham errado, mas deu uma segunda chance. Se arrependa desse mal. E nós vimos que Deus se arrependeu do mal que ele tinha feito para aquele povo, que ele ia fazer através de Moisés, um intercedor. Irmão, não foi diferente nas nossas vidas. Quem foi intercedor? Intercessor por nós: Jesus Cristo de Nazaré. Já estavam condenados, já estava decretado: a humanidade não terá um caminho, já estava escrito. Aí nós vemos que Deus pega Jesus, seu único filho, e diz: desce, vai à terra, porque eu tenho um plano sobre essa humanidade, eu tenho salvação. Irmão, nós estávamos como um povo aqui no Egito, já estava decretado, mas Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito lá atrás. Lá atrás de Gênesis, ele fez uma promessa que da semente da mulher nasceria um. Ele lembra-se de Jesus, e quando ele usa a terra, não deu salvação, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. A salvação para a nossa vida, a transformação, a libertação. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa libertação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida da igreja, irmãos. E nós vamos ver, irmãos, que através de Moisés, Deus estende as suas mãos ali e dá uma segunda oportunidade para aquele
daquele povo. Nós estamos aqui, irmãos, porque através de Jesus teremos uma segunda chance de ter a salvação através de Jesus. Ele veio, se sacrificou em nosso lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de herdar a salvação. Por isso nós temos um caminho e uma convicção que se chama Jesus de Nazaré. O que aconteceu aqui no Êxodo 32 com Moisés e com o povo de Israel foi o que aconteceu na nossa vida. Nós erramos, nós pecamos, deixamos o nosso Deus, mas Ele nos deu uma segunda chance. Por isso vamos aproveitar, irmão, vamos adorar, vamos glorificar Ele, vamos se alegrar na presença dEle, porque nós temos vida através de Jesus, temos salvação através da cruz e através de Jesus de Nazaré. E nós vamos ver, irmãos, que depois de tudo, Moisés desce do monte com as tábuas que estavam na mão, e nós vamos ver que ele quebra as tábuas do 10 mandamentos e depois começa a interceder pelo povo. Deus dá o livramento àquele povo e uma segunda oportunidade. E hoje nós somos esse povo, fazemos parte da nação de Israel, somos enxertados em Israel através de Jesus. Nós vimos que no Êxodo foi Moisés que intercedeu e o povo teve uma segunda chance. Hoje nós temos segunda chance porque Jesus é o nosso intercedor. Ele veio e através dele nós temos uma segunda chance de salvação e de vida eterna, e que nós não devemos perder nada, nem se vender, nem deixar ser levados por esse mundo, porque Jesus está voltando para nos buscar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a igreja.